Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 29 minutos, gente, o programa Agentes Locais de Inovação, o ALI, do Sebrae Alagoas, está com inscrições abertas para novos empresários que querem tornar seus negócios mais produtivos, faturando mais e gastando menos. Vamos saber então como participar desse programa? Quem traz esses detalhes para a gente agora é Fernando Palmeira. Agentes Locais de Inovação. É o projeto que o Sebrae está colocando à disposição de empreendedores, daquelas pessoas ativas aí nos seus empreendimentos, querendo vender mais, lucrar mais e ter menos prejuízo, menos despesas, enfim, todas as estratégias que são importantíssimas para se inovar cada vez mais e dinamizar os seus investimentos. Vamos conversar com Vitor Santos, ele que é aqui do Sebrae, é analista de soluções e inovações Sebrae. É uma grande oportunidade, não é, para o investidor aí, para o empreendedor? Com certeza. Falar do programa ALI é falar de uma oportunidade, como você bem disse, que o Sebrae está trazendo para os empreendedores alagoanos com duas modalidades. Tanto a modalidade produtividade, quanto a modalidade transformação digital. O programa é gratuito, vai durar 6 meses, e a gente vai poder falar um pouquinho das vantagens de participar. 225 vagas dá para meio mundo de gente aí, né? 225 vagas para a modalidade de produtividade e mais 100 vagas para a modalidade de transformação digital. No total, 325 vagas aí para essa oportunidade. Os benefícios, entre tantos que eu já falei aí, em resumo, o que é que você gostaria de dizer mais para aqueles que querem essa oportunidade? Primeiramente, é 100% subsidiado o programa, ou seja, é gratuito para o empresário, e o benefício vai ser acompanhado de forma continuada durante 6 meses. O agente local de inovação vai em loco, vai na empresa, tanto momentos individuais com cada empresário, quanto momentos coletivos também, que a gente junta os empresários participantes do programa e tem troca de informações, de network, de interação e de negócios entre eles também. Expertise é o nome-chave aí, a experiência é tudo, né? Com certeza. Esse programa tem 13 anos já, ele é super reconhecido já em Alagoas, tem várias histórias de várias empresas que participaram e conseguiram obter êxito. Então o programa tem credibilidade, tem resultado comprovado, é uma grande oportunidade para os empresários. Cowork também entra nesse sistema aí? Entra sim, com certeza. E como entra? Entra. Então fique à vontade para convocar a todos, aqueles que realmente querem deslanchar ainda mais nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Bom, pessoal, aproveitem essa oportunidade. O programa, como eu já disse, é 100% subsidiado. É um programa que tem uma metodologia que dá resultado, já foi comprovado isso em outros ciclos. A Alagoas já aplica esse programa há 13 anos. E o foco dele é aumentar a produtividade do pequeno negócio. Então, no mínimo em 20%. No último mensuração, no último ciclo, foi 22% o aumento, a gente conseguiu atingir a meta. Então, as empresas conseguiram faturar mais, reduzir custos, melhorar a transformação digital, que é uma tendência hoje importante. Então aproveitem, não fiquem de fora. É gratuito, mas tem vagas limitadas. Na economia dos negócios, crises são cíclicas, nas sazonalidades. Isso faz parte. Mas o importante é quando você está bem inteirado, bem informado, treinado, preparado, o que o Sebrae muito bem faz. E essas oportunidades que você, empresário, não pode perder. Aqui no Sebrae, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arthur de Mello, no canal 525 NET. Claro. Excelente oportunidade, né, gente? Olha, a gente agora vai falar um pouco sobre política aqui no nosso programa. Tá? O escritor e analista político Marcelo Bastos lançou mais um livro. Desta vez, o nome do livro é Personagens da Política Alagoana. E para saber mais detalhes sobre essa obra, a gente conversa com ele nesse momento, já está aqui no estúdio. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Marcelo, esse já é o teu segundo livro, você sempre falando sobre política em suas obras, mas essa obra em questão, ela traz um quê de muitas curiosidades, porque você traz exatamente esses personagens chaves, que são chaves da história da nossa política, desde 1930 até os dias atuais. Conta um pouquinho para a gente como é que foi desenvolver essa obra. Certo. Porlando, primeiro é uma satisfação de estar aqui no seu programa. Como eu tinha dito aqui antes da gente iniciar a entrevista, foram 3 anos de pesquisa árdua lá no Instituto Histórico, mas tudo aquilo que a gente faz por amor não cansa, né? E a gente reuniu aí, nessa obra que a gente está lançando, que já foi lançado, eu relato a história de mais de 90 personagens da política alagoana. A partir de 1930, Eustáquio Gomes de Mello foi prefeito de Capela,
prefeito de Maceió, deputado federal, até o atual prefeito, o JHC. Então, a gente faz uma viagem relatando a trajetória de muitas personalidades importantes da política alagoana. E como é que foi fazer esse apurado, se debruçar sobre tanta história? Afinal de contas, o estado de Alagoas, ele tem muito pano para manga quando a gente fala em política, né? Eu sempre digo que Alagoas, apesar de ser o segundo estado menor, territorialmente do Brasil, só é maior que Sergipe, mas é um estado tinhoso. É verdade. Se você parar para pensar, os dois primeiros presidentes foram alagoanos, Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto. Tivemos o Renan Calheiros 4 vezes presidente do Congresso, Fernando Collor, presidente do estado minúsculo que é Alagoas, foi presidente do Brasil por um partido que não tinha expressão eleitoral. Hoje, na atualidade, Arthur Lira, presidente da Câmara pela segunda vez. Aldo Ribeiro, no passado, é um alagoano, radicado em São Paulo, foi presidente da Câmara. Né? Tivemos ministro de Estado, Max, no governo Temer, Maurício Quintela, Renan Filho agora no governo Lula. Então, é um estado que tem personalidades fortes, apesar de um estado pequeno, mas tem uma influência muito grande na política do país. Pois é, e o que tem o alagoano em sua identidade nessa coisa de fazer política para a gente ter um protagonismo que realmente merece interesse? É uma coisa nata do estado, né? Uma coisa assim nata, porque já nasce com o próprio povo, né? Não é um à toa, como eu disse, você teve presidente, teve ministro e temos ainda grandes possibilidades, né? De a gente ainda ter outros nomes aqui de Alagoas que venham ter uma projeção. O próprio Renan Filho é do MDB, tem uma possibilidade, na outra eleição, ele ser o vice da chapa do PT, a presidência. Então, o Estado ainda tem grandes possibilidades. Então, foi em cima exatamente dessa coisa ousada do alagoano que nós resolvemos escrever esse livro e relatar, porque muita gente não conhece muitas personalidades do passado, principalmente. Então, a gente está contribuindo, né, para enriquecer esse conhecimento que o alagoano muitas vezes não conhece. Agora, Marcelo, nessa tua obra, eu vou até pegar aqui, olha gente, aqui está o livro, né? Nessa tua obra, você fala sobre a história dessas personagens, mas você deixa também a tua opinião sobre a trajetória política dessas pessoas, não é isso? Não tenha dúvida, tem alguns personagens aí do livro que a gente relata que podia chegar muito mais em outros patamares, em outros áreas, mas infelizmente muitas vezes o erro de percurso na trajetória faz a diferença, né? A Cátia Botti mesmo podia ter sido a primeira governadora de Alagoas, porque ela foi prefeita por 2 vezes em Maceió e depois, nos erros de percurso, ela não chegou a esse patamar e não conseguiu se eleger deputado estadual, não conseguiu agora se eleger vereador. Então, muitas vezes, Porlando, um erro de percurso é fatal na trajetória política de um candidato, de um político. Foram 90 pessoas que você conseguiu colocar, 90 personalidades alagoanas. Mais de 90, um pouquinho mais de 90. Colocar aqui nesse livro, mas algum deles te chama mais atenção? Olha, tem vários, né? Pela quantidade de pessoas que estão aí contempladas. Por exemplo, Muniz Falcão marcou uma época na década de 50, né? Foi um governador marcante na história. Divaldo Suruagi, que foi o único que foi 3 vezes governador de Alagoas, né? O Collor, que virou presidente num estado minúsculo. Aí tem Arnon de Mello, tem Silvestre Pérez. O maior orador da política alagoana, Antônio Saturnino de Mendonça Neto, que era conhecido como a voz que não se cala. Zé Costa, Ronaldo Lessa, uma particularidade do Ronaldo, que o Ronaldo só não foi aqui em Alagoas senador, mas todos os outros cargos eletivos o Ronaldo conseguiu chegar. Então, outro nome importante aí que está contemplado no livro, essa nova geração, né? Renan Filho, JHC, o Rui Palmeira, o velho Rui Palmeira senador, que é o avô do próprio Rui Palmeira, Guilherme Palmeira, que durante 20 anos fez dobradinha com o Divaldo Suruagi aqui na política alagoana. Então, todos esses nomes estão contemplados aí no livro. Zé Costa, um grande parlamentar, um grande advogado que defendeu os presos políticos no período duro da ditadura. Então, todos eles. Sandoval Caju, um radialista que veio da Paraíba e radicou aqui a sua vida política em Alagoas, foi prefeito de Maceió, né? O senhor das praças, o cara que fez muitas praças, o Sandoval tem uma história muito interessante. Então,
todos eles estão contemplados, são filhos hoje meus em relação a esse trabalho que a gente fez. Né? Porque um livro, quando ele surge, é um novo filho que a gente passa a ter. Com certeza. Marcelo, você falou aí sobre o velho, sobre o novo. O que a gente pode esperar da política de Alagoas exatamente nesse novo período, essa nova forma de política que acaba surgindo aí de fazer, né? A gente tem uma história muito, como você já mencionou, muito importante na política do país, de uma forma geral, uma participação importante, mas muda alguma coisa no jeito de fazer política? Se você voltar na década de 50, hoje, na eleição hoje, está muito diferente, né? Hoje você tem a tecnologia, as redes sociais, que naquela época não tinha. Né? O comício era em cima de um caminhão, né? Mas as pessoas iam porque acreditavam muito no político da época. Hoje as pessoas praticamente não têm mais comício, porque elas iam agora, mais recente, quando tinha o showmício. Elas eram atraídas pelo artista que ia cantar e terminava o político fazendo comício. Mas hoje eles não conseguem mais reunir esse pessoal. Então hoje as redes sociais fazem uma diferença. O guia eleitoral, que no passado fez muita diferença, tem uma influência muito grande na decisão do eleitor, não é mais tão importante como é hoje as redes sociais, né? Que se você não tiver antenado para as mudanças, você perde o compasso, perde o time e, consequentemente, fica para trás. O que aconteceu com muita gente que não entendeu que o mundo está passando por essa transformação e quem não entender isso fica para trás e não consegue mais êxito em um pleito eleitoral. Então, num estado em que a gente estava acostumado a ver muita gente ser eleita em cima daquele sistema de coronelismo, já está morrendo. Ainda temos né, algumas famílias fortes em determinadas regiões aqui do nosso estado, mas a gente já está dando esses sinais, né, que a gente consegue, mesmo diante ainda de um atraso que ainda tem no estado de Alagoas, mas ainda com pequenos avanços, a gente está tendo essa mudança, essa coisa tão forte que foi o coronelismo, como você colocou, ele está perdendo essa força em relação àquela época de outrora. E o que falar, então, dessa forma de fazer política muito presente ainda aqui no nosso estado, que passa de pai para filho, aquela chamada capitania hereditária, a gente parece que vem seguindo o mesmo modelo. Se você olha no livro que a gente fala das trajetórias, você bem colocou, capitania hereditária, de pai para filho, né? Ou de avô para pai, para filho, né? É uma dinastia. Tem famílias aí, a família Palmeira mesmo, tem mais de 100 anos que fazem política, né? Antes de Rui Palmeira, o velho senador, já tivemos outros da família que fizeram parte, né, dessa trajetória. Aí veio depois Guilherme, agora Renan Filho, aí vem Renan Calheiros, aí vem o filho Renan Filho. Né? É possível a gente encontrar uma nova forma de fazer política quando a gente tem essa linha sucessória? Está surgindo outras pessoas que não são das famílias tradicionais de Alagoas. Né? Isso é um fato. Se você parar para ver, o atual prefeito de Maceió não é de uma família tradicional. Mesmo o pai dele ter sido já deputado federal, mas não tem, né, como a família Palmeira, né, como a família Vilela. E, no entanto, o JHC, sem a estrutura que tinha, por exemplo, o Alfredo Gaspar na última eleição, foi eleito prefeito de Maceió, onde juntou a força da máquina do Estado com a máquina do município da capital, e mesmo assim o JHC ganhou a eleição. E ele entendeu, ele é bem antenado, ele faz uma política diferente, usa muito bem as redes sociais, e isso hoje, se a eleição fosse hoje para prefeito aqui em Maceió, pelas pesquisas que nós tivemos acesso, e pesquisa, logicamente, é a fotografia do momento, ele seria prefeito de Maceió reeleito já no primeiro turno, porque ele está fazendo, ele entendeu que as mudanças estão acontecendo e quem não entender isso perde o time. Olha, pessoal, aqui, o livro, né, Personagens da Política Alagoana, foram 3 anos, então, para concluir essa obra. 3 anos. Conta pra gente quais são os próximos passos, já tem uma nova obra aí em pensamento? Eu fiz o nosso primeiro livro, eu lancei em 2017, onde eu relato 20 eleições em Alagoas, de 78 até 2016. Eu conto os fatos de cada eleição e os números de cada uma delas. Tivemos esse agora, mais de 90 personagens, né? Personagens da política alagoana, e o terceiro, que eu já fiz os 2 primeiros capítulos, Eleições em Alagoas, de 1945 a 1974, onde eu vou relatar mais 12 eleições do mandato de Silvestre Péricles no governo do Estado, o governo de Silvestre Péricles,
até o primeiro governo do Divaldo Soragi, que iniciou em 75. Esse livro a gente já está produzindo. Eu acredito que no próximo ano eu esteja lançando esse nosso terceiro livro. Muito bom, então, gente. Olha, tá aqui, são leituras, né, bem dinâmicas, leituras curtas, mas que ajudam muita gente também para conhecer um pouco da nossa história, um pouco da nossa política, que é muito importante a gente estar a par do que está acontecendo, de como nós viemos parar aqui, né? A gente precisa entender que trajetória, qual foi o caminho que nos trouxe até aqui. Marcelo, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Eu quero agradecer sempre a dispor, e é muito importante que o alagoano valorize, né? Porque se a gente não valoriza a história, a gente não vai nunca ser um povo diferenciado. Esse trabalho foi um resgate da nossa história. Com certeza. Muito obrigada e parabéns, tá? Eu quem agradeço. E olha, gente, já que a gente já está falando sobre política, vamos então agora abrir aquele espaço para mais uma análise de Arnaldo Ferreira aqui no nosso programa. 3 ministérios, o governador Paulo Dantas percorrendo toda a região afetada pelas águas, o vice-governador atuando na base de suporte. Como é que o senhor viu as cheias desse ano e o socorro do governo federal? Olha, o governo federal e a agilidade também, tanto dos prefeitos como do governo do Paulo. O Paulo teve uma enchente, logo que entrou no ano passado, e agora já pega muito. Graças a Deus, com proporções não tão como foi no passado, mas claro, é maior do que Pernambuco. Nós temos um dobro de cidades. Eu tive em Pernambuco ontem, na Sudene, fui para a posse do Danilo Cabral, depois fui para a reunião da Sudene e eu depois almoçamos. Agora tem uma proposta de barragens, mas algumas cidades ficam nas calhas dos rios. Tem que ter as barragens e um remanejamento de algumas cidades? Não, cidade não precisa remanejar, fica mais difícil. Mas se bem que Branquinha, o pessoal que foi atingido da cheia de 2000, a nossa, quando eu estava no governo, não, aquela foi o teu todo, a minha foi de 2000, eu era governador. A Branquinha depois, em outras cidades, outros municípios, colocam as pessoas em lugares mais altos. E a barragem faz o quê? A barragem, primeiro, ela segura a água, você limita com pó. Segundo, você pode daquela água tanto servir para o próprio consumo humano, para a produção, para a irrigação, certo? Ou até para a energia. Ronaldo, isso aqui não dá mais. Então não dá mais para esperar. Isso aqui está esperando, veja bem. Se essa obra são 3 bilhões, o que é isso em relação a esses todos os anos de enchente que tem Alagoas e Pernambuco? Não tem como. E a gente precisa que seja efetivo casado esse negócio. Primeiro, porque não adianta a gente fazer aqui em Pernambuco soltar, que lá é montante. A água desce lá e vem para cá. Nós somos acostumados. Aqui é a região mais baixa. Então a gente precisa que ele vá contendo essas barragens, a gente fazia as nossas e eles faziam as dele. A solução está aprovada, é estruturante, e precisa, e o governo Lula vai começar, já está determinado. Quer dizer, a gente tem um governador que está determinado a isso, e o governo federal para ajudar, não pensa que o governo pode fazer aqui em Alagoas sozinho. Pode até a parte dessa despesa ser nossa, mas a parte principal é do governo federal. Então o momento é esse, como explicou o vice-governador Ronaldo Lessa, do PDT, o momento, já que Alagoas tem uma parceria efetiva com o governo federal, agora soluções estruturantes, barragens, é a defesa do governador Paulo Dantas e da bancada federal do estado de Alagoas. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.